maravilhoso que começamos o vídeo de hoje, um quadro novo que estamos estreando aqui no canal, que é contando a história das igrejas. E eu não poderia deixar de começar, de inaugurar esse quadro pela Igreja Assembleia de Deus, que eu sou suspeito em falar, é a igreja que eu amo, é a igreja que eu fiz parte durante muitos anos, é a igreja que eu me converti e que me acolheu a minha vida inteira. Então hoje nós vamos estudar e vamos aprender as origens do movimento pentecostal e como nasceu, cresceu e viveu até hoje a Igreja Assembleia de Deus. Então não sai daí, continue nesse clima desse hino maravilhoso que é o hino que a Assembleia de Deus compôs, assim como vários e vários outros hinos. Não sai daí que eu volto já. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a você que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família teológica, curta esse vídeo, compartilhe o máximo, mande esse vídeo nos grupos do WhatsApp, poste esses vídeos aonde você puder, marque aquele seu amigo assembleano, aquela sua amiga canela de fogo, que eu tenho certeza que ela vai adorar esse vídeo. Então, sem perca de tempo, já curte, compartilha, não deixa pro final não, faz agora, já curte, compartilha que isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Mas vamos lá, vamos ao tema. Presente em mais de 200 países e com mais de 69 milhões de membros, a Assembleia de Deus é, sem dúvida, a maior denominação pentecostal do mundo. Tudo teve início com Charles Fox Parham, um pastor que deu início àquilo que seria o movimento pentecostal mundial. Ele decide ler a Bíblia de uma forma diferente. Ele decide ler a Bíblia de acordo com as revelações que o próprio Espírito vai passando para ele, não da forma que ele foi ensinado a vida toda. Então ele vai chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vai ver que houve algo diferente, algo que a sua igreja não pregava. Ele viu que ali houve manifestação do Espírito Santo através do dom de línguas. Então ele vai buscar esse dom de língua, assim como os apóstolos. Assim como aquelas mais de 120 pessoas em Atos 2 receberam, ele também queria receber. E não deu outra. Ele buscou e Deus o batizou com o Espírito Santo. Então ele começa a propagar essa nova doutrina, que seria o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo dom de línguas. Parham, agora cheio do Espírito, ele vai começar a pregar essa nova doutrina e dizer que Deus ainda batizava com o Espírito Santo com a evidência do dom de línguas. Ele vai trazendo para si várias e várias pessoas, então ele funda uma comunidade, uma pequena comunidade chamada Fé Apostólica, que vai trazer muitas pessoas. Dentre essas pessoas, ali estava um jovem que vivia num momento de segregação, que vivia num período terrível da sua vida, que ouve as palavras, ouve a pregação e vê todo aquele movimento e fica encantado. O nome desse jovem era William Joseph Seymour, que fica encantado e fala que ele quer receber também, e ele acaba recebendo o batismo com o Espírito Santo, e ele começa a falar em línguas, e ele quer levar isso para outras e outras pessoas, até que ele funda uma pequena comunidade, e as pessoas começam a ir e começam a ver algo diferente na vida daquele homem, a ponto do lugarzinho que ele começou a pregar, que ele começou a falar, uma pequena casa, ficou tão cheio que as pessoas não conseguiam nem chegar na esquina da casa, porque as pessoas estavam vendo, estavam curiosas. Muitos eram curadas, outros recebiam o Espírito. Então era algo que a comunidade daquele local não estava acostumado, a ponto de um dia eles ficarem 3 dias e 3 noites orando e jejuando, pedindo a Deus para que mandasse mais e mais poder. A varanda da casa cede, mas ninguém se fere, graças a Deus. Então ele decide fazer o seguinte, ele decide procurar um lugar para que as pessoas pudessem ser recebidas e não houvesse problema nem com o local e nem com a quantidade de pessoas. É aí então que ele acha um lugar, e esse lugar ficou muito famoso, e se você estudou um pouquinho de história da igreja, eu tenho certeza que você já ouviu falar da tão famosa Rua Azusa. Então, no dia 6 de abril do ano de 1906, na Rua Azusa, número 312, Los Angeles, Califórnia, era inaugurada a igreja Missão
fé apostólica, com uma proposta totalmente diferente de tudo que todas aquelas localidades já ouviram falar. O poder de Deus era manifesto naquele lugar todos os dias, a ponto de pessoas saírem carregadas por não conseguirem ficar de pé, pessoas eram curadas. O movimento pentecostal começou através deste homem e através dessas pessoas, a ponto de várias e várias outras pessoas receberem o Espírito e não ficaram ligadas diretamente a Seymour. Eles começaram a fundar as suas próprias igrejas. É então que em 1914, no Arkansas, eles começam a se reunir e começam a entender que o movimento pentecostal era uma coisa que deveria estar unido para que todos eles pudessem experimentar e exportar esse poder. É aí que entra um pastor da Igreja Batista chamado Gunnar Zwingli, que ele ouve falar desse movimento, ouve falar que Deus voltara a batizar com o Espírito Santo, coisa que não fazia há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos até então. Então esse homem, ele decide experimentar o poder de Deus e Deus o batiza com o Espírito Santo. Em uma dessas convenções pelos Estados Unidos, ele conhece um jovem chamado Daniel Berg. Então, divinamente inspirados e revelados pelo Espírito Santo, eles decidem ouvir a voz e dizer: olha, o Espírito está nos mandando para uma cidade. E que cidade é essa? É Belém. Então eles abrem um mapa e vê que só existe 2 lugares no mundo inteiro chamado Belém. Um era em Israel. A grana era curta, não tinha como ir. Então o que eles vão fazer? Eles vão entender que o Espírito Santo estava mandando eles para Belém, na cidade do estado do Pará. É aqui que dá início ao que conhecemos hoje como o movimento pentecostal brasileiro, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Zwingli. Então, no ano de 1910, para ser mais preciso, no dia 19 de novembro, desembarcavam em solo brasileiro os 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Zwingli, com uma proposta de implantar o movimento pentecostal aqui no Brasil. Só que acredito eu que nem eles imaginavam o tamanho da obra que Deus tinha na vida deles. Então eles desembarcam aqui com as suas poucas malas, mas com um sonho. O sonho de quê? De ir e fazer discípulos. É o que está faltando hoje em dia, um sentimento missionário. Esses 2 jovens, eles eram suecos, então eles não falavam o português, eles não entendiam uma palavra daqui do nosso idioma. Então eles desembarcam e a primeira coisa que eles vão tentar se estabelecer aqui é procurar uma igreja. E aqui em solo brasileiro já era bem estabelecida a Igreja Batista, essa igreja que nós conhecemos hoje. Então eles entram para a Igreja Batista, um ia trabalhar e o outro aprendia o idioma, para que um conseguisse sustentar os 2 e que o outro conseguisse ensinar o idioma para que eles pudessem estar pregando e ganhando almas falando o idioma brasileiro, ou seja, o idioma português. Só que eles não tinham o traço de batistas, eles tinham o fervor pentecostal. Então todas as vezes que eles iam louvar a Deus, que eles iam orar, eles oravam sim no seu idioma, mas em dado momento, é lógico que quem é pentecostal sabe que quando a chama do Espírito arde, você começa a orar e começa a falar em língua estranha. E era isso que estava acontecendo com eles. E olhando, brasileiro como não é bobo, começou a entender que o que eles estavam falando ali não era propriamente dito o idioma sueco. E já que eles não falavam português, eles estavam falando alguma outra língua, e foi aí então que eles começaram a ser descobertos que eles estavam trazendo uma nova doutrina. Sendo assim, eles são convidados cordialmente pelos batistas, pela convenção batista que já estava instaurada aqui, a se retirarem ou mudarem a sua postura. Mas quem é cheio do Espírito Santo não consegue mudar a postura, não consegue ficar preso, não consegue ficar congelado, mas nessa altura eles já tinham aprendido algumas palavras em português e já tinham levado aquilo que era a centelha do fogo pentecostal para alguns crentes daquela localidade. É aí então que um grupo de mais ou menos 13 pessoas abandonam a Igreja Batista e passam a seguir aqueles 2 homens. E dentre essas 13, mais ou menos 13 pessoas, tinham uma mulher bem forte, uma mulher bem decidida, chamada Celina Albuquerque. Essa mulher, ela fica
tão curiosa e ela fica tão esperançosa do que aquilo que estava contido nas páginas da Bíblia estava prestes a acontecer na frente dela, ela começa a querer que tudo aquilo que aconteceu em Atos acontecesse com ela. Ela então vai para casa e começa a buscar o Espírito Santo para a batizar com fogo. E é então que no dia 2 de junho de 1911, ela recebe o Espírito Santo e é a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro. Daí para lá foi só alegria. Todas aquelas outras pessoas também foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. Os dons foram começando a serem revelados e serem entregues naquela comunidade que agora estava se fortalecendo, porque outras pessoas começaram a vir de outras localidades para poder entender aquilo que estava começando. Aquilo que aconteceu lá na Rua Azusa e continuava acontecendo, agora está acontecendo em Belém do Pará, através de dois homens missionários chamados Daniel Berg e Gunnar Wingli. Começou o movimento pentecostal em terras brasileiras através de uma mulher chamada Celina Albuquerque. Então as reuniões começaram na casa da então irmã Celina Albuquerque e até o ano de 1918 as reuniões foram feitas assim, dessa forma, e a igreja foi sendo chamada Missão Fé Apostólica, até que no ano de 1918 o missionário Gunnar Wingli, ele então funda e registra a igreja como conhecemos hoje, chamada Assembleia de Deus. A partir do ano 1918, ela começa a ganhar os confins do norte e nordeste, aonde só a Igreja Católica ia e era muito forte. Aonde as outras igrejas evangélicas não ousavam ir, a Assembleia de Deus ia, formava e levava os seus pastores nos lombos dos jumentos, a pé, de bicicleta, até os confins dos maiores recôncavos desse Brasil, até que ela sai desses lugares e começa a descer para as grandes capitais. É aí que ela vai alcançar Santa Catarina, é aí que ela vai alcançar São Paulo, é aí que ela vai alcançar Porto Alegre, dentre tantas outras capitais brasileiras, agora não mais como uma igreja que saiu de dentro de outra, não mais uma igreja de pessoas que foram rejeitadas, e sim agora de grandes homens da sociedade, de grandes personalidades que agora professam a fé pentecostal. Então, no ano de 1922, ela chega até então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E no ano de 1930, no Rio Grande do Norte, a primeira convenção geral das Assembleias de Deus. Agora, ela não é mais algo que é parte daquilo que era nos Estados Unidos. Não, ela agora exporta missionários. Ela não importa mais missionários. Agora, o Brasil é um grande celeiro e passa a exportar e passa a mandar missionários para fora do Brasil, até chegar ao ponto de mandar missionários para o próprio Estados Unidos, ou seja, o berço do movimento pentecostal, agora a partir dos anos 30, começa a receber missionários de dentro do Brasil para os Estados Unidos. Olha que coisa linda! Isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. E quando eles chegam lá, eles se deparam não só com a doutrina, mas se deparam agora com a teologia, com aquilo que viria a ser a teologia pentecostal que nós conhecemos hoje e que tanto pregamos, a teologia que eu sou formado. É daí que vai nascer a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com a sua teologia própria, com seus próprios escritores, com a sua própria temática, publicando livros que até hoje são referências teológicas tanto para o meio pentecostal quanto para o meio tradicional. Eu sei que poderíamos ficar aqui várias e várias horas contando histórias e falando da igreja Assembleia de Deus, que começou lá em Belém do Pará, que se espalhou para o Brasil e hoje é a maior denominação pentecostal do mundo. Mas eu precisei fazer um breve resumo para que você pudesse entender um pouquinho daquilo que é hoje essa gigante Assembleia de Deus, que começou com 2 pessoas aqui no Brasil, aumentou para 13 e hoje conta com mais de 69 milhões de cristãos no mundo inteiro. Então o movimento pentecostal
não pode ser desprezado. O movimento pentecostal é forte, tem a sua própria teologia, tem ali a sua própria fundamentação. Então hoje eu creio que você aprendeu um pouquinho daquilo que é a Assembleia de Deus. E se você gostou desse vídeo, eu peço a você que comente aqui qual é a próxima igreja, qual é a próxima denominação que você quer que eu faça aqui um resumão para que as pessoas possam entender e possam conhecer um pouco mais da sua denominação. Se você não é assembleano, comente aqui embaixo se você gostou, se você já sabia. Comente aqui também o nome da sua igreja que você quer que eu conte. Eu estou pensando aqui no próximo vídeo em fazer da CCB, Congregação Cristã no Brasil, mas também temos a Deus e Amor, temos a Presbiteriana, temos a Metodista, temos a própria Batista, mas eu quero saber de você aquilo que você quer que eu fale aqui, porque esse canal é meu, mas esse canal também é de vocês. Então eu espero vocês aqui no próximo vídeo, que o Senhor possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.